Gente, olha só, o Exército Brasileiro informou nesta quinta-feira que não vai punir, o general Eduardo Pazuello pela participação ao lado do presidente Jair Bolsonaro em uma manifestação no Rio de Janeiro no último dia 23. Vini, o que o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, disse? Deixa eu colocar aqui já então a arte na nossa tela, né, para vocês verem qual que foi a justificativa, então, do Exército. Se a gente tiver, por favor, essa artezinha já, para mostrar porque foi referente, então, como você está falando, né, Paulo, aquela manifestação do dia 23 de maio, no Rio de Janeiro, onde o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, acabou subindo num carro de som ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro, fez um breve discurso e aí se aventava a possibilidade de uma punição, já que o Exército não permite que um general, né, que algum integrante do Exército participe de um ato político. Mas qual foi a justificativa do Exército para a não punição? Vamos voltar, por favor, na arte. Que o Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército, disse o seguinte: o comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do Pazuello. E qual foi o argumento apresentado por escrito? De que, na verdade, o Pazuello não estava num ato político porque o presidente está sem partido. O presidente Jair Bolsonaro está sem partido, portanto não era um ato político. O próprio Bolsonaro falou isso também durante uma live e o Exército simplesmente acatou esse argumento, essa justificativa. Portanto, Pazuello não será punido. A gente estava vendo ali algumas imagens dessas manifestações e isso provocou algumas reações. A gente pode mostrar também, o próprio general Santos Cruz se manifestou de maneira bastante incisiva pelo Facebook. Olha só, ele disse que foi surpreendido, né, com essas mensagens de jornalistas sobre o encerramento do caso Pazuello. Diz que, por formação, ele se nega a fazer qualquer consideração sobre a decisão, mas sobre o conjunto dos fatos é uma desmoralização para todos nós. Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais da profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do presidente da República e com seu projeto pessoal de poder. A cada dia, ele avança mais um passo na erosão das instituições. Lembrando que o próprio vice-presidente Hamilton Mourão defendia pelo menos uma advertência ao Pazuello, né? Tanto que essa punição ela poderia ir de advertência até prisão, mas o Mourão defendia pelo menos uma advertência, disse até que o próprio general Pazuello tinha se colocado à disposição para uma punição, mas ela acabou não vindo. E o Freixo também fez um tweet dizendo o seguinte: Marcelo Freixo: estamos vivendo um dos momentos mais perigosos da democracia brasileira. Na prática, o comando do Exército sinaliza para a tropa que a violação da legislação militar, bem como a quebra da disciplina e da hierarquia serão toleradas, o que significa uma implosão institucional. A subordinação do Exército ao presidente e não ao Estado brasileiro, assim como a bolsonarização das polícias, são um grave passo na escalada autoritária do governo Bolsonaro. Estamos diante de uma ameaça perigosa à já frágil estabilidade institucional e à democracia, Paulo Matias. Muito bem, meu caro Vinícius Moura. Deixa eu perguntar para o nosso Zé Maria Trindade, que manja tudo de Brasília, conhece bem o Exército Brasileiro. Ô Zé, você acha que cabia uma advertência, pelo menos uma advertência aí nesse caso? Olha, são duas situações. Uma é a análise do mérito, né? E a outra é da independência e o poder de decisão do comandante do Exército. Por um lado, eu acho que não cabia advertência. Primeiro, ele não estava fardado, não era um ato político, e sim um encontro de motociclistas e também um ato do presidente da República, o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Por outro lado, a Constituição Federal, no artigo 5º, logo no início, colocou como prioridade a liberdade de expressão, que se sobrepõe a todas as outras regulamentações. O que está em debate aí é um decreto presidencial de 1980 que define ali o Estatuto dos Militares. E desce, Paulo, a detalhes de como o militar deve se portar em público, como ele deve se vestir, fala lá que ele tem que ser bom chefe de família, não pode ficar devendo na praça, por exemplo, isso é contra o Estatuto, e desce-lhe os direitos, prerrogativas, não pode usar a patente para qualquer outra finalidade, né, que não seja atividade,
E a gente vê que isso mudou na realidade. Hoje a gente vê patentes no Congresso Nacional. É o coronel não sei quem, general sei lá o quê, sargento não sei o quê, major Vitor Hugo, que é o líder do governo. Então, as patentes estão sendo usadas. A impressão que eu tenho é que o artigo 5º da Constituição é muito maior do que um decreto presidencial. Por outro lado, eu acho que está na hora do... Eu não tenho essa informação, não sei se o presidente vai fazê-lo, mas ele poderia, através de outro decreto, atualizar esse Código Militar, esse Estatuto Militar. Não houve ali uma manifestação política. A Constituição impede que o militar seja sindicalizado ou seja filiado a um partido político. O Pazuello não é. Agora, o outro lado. Estão dando vamos dizer, uma grande divulgação das repercussões políticas, que o Vina leu aí muito bem. Todos reagiram. A OAB disse que quebra a Constituição, o líder do PSDB, o deputado Rodrigo de Castro, disse que isso aí interfere, inclusive, na existência da instituição, que é a disciplina. Enfim, houve a reação política. Agora, dentro da comunidade, na caserna, né, que se chama dos militares, houve uma reação positiva. Os generais da ativa, eu tenho informação de que os oficiais generais foram chamados antes de anunciar a decisão e houve nessa reunião um discurso bem positivo, no sentido de defender o Exército, dizendo que as Forças Armadas não estão aí nos últimos anos, e é verdade, servindo à crise, muito pelo contrário, estão sendo equilíbrio nacional, isso é verdade. Então, nesta reunião, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, recebeu apoio dos oficiais generais e mostrou que foi uma decisão não de pressão externa, havia essa pressão externa muito grande, mas no sentido de organizar e definir a autonomia das Forças Armadas. Então, a reação que eu estou lendo, estou ouvindo, não condiz com o que eu tenho informações dos generais da ativa e das Forças Armadas. Não é caos, não, pelo contrário. Sai fortalecido o Exército com essa decisão. Pode ter sido um encontro de motociclistas, o fato de ter tido ali um carro de som onde estavam parlamentares, tinham líderes de movimentos também, que organizam inclusive manifestações, e o próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro de criticar medidas de isolamento, criticar governadores, isso não acaba configurando um ato político? Subjetivo. Se for um ato político, o presidente Jair Bolsonaro cometeu um grave crime eleitoral, né? Ele é presidente da República, não pode ser candidato só depois da convenção, e ele teria, inclusive, que pagar o deslocamento, e nada disso aconteceu. Foi um ato do presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas. Agora, essa interpretação ela é de adversários que já foram, inclusive no Supremo Tribunal Federal, cobrar isso que eu estou dizendo aí, de que se tratava de um ato político de campanha. Camila Conká toca fogo no painel. Vamos lá. Adriles. A pergunta é leve, mas é de se fazer pensar. Essa falta de punição não abre precedentes para novas manifestações desse tipo? Manifestações desse tipo em que medida? Que o militar possa se expressar e exercer sua liberdade de expressão, de colocar-se como político, como persona política, como apoio a personas políticas? Vamos ser sinceros, essa norma, baseada nesse decreto presidencial de 1980, é completamente esdrúxula e ultrapassada. O militar não pode dever ninguém, tem que ser bom pai de família. É totalmente subjetivo, é uma norma discricionária, quer dizer, ela tem que atender a um pressuposto condicionado pela realidade em que ela pode ser exercida ou não. O Pazuello, é bom lembrar, ele está sendo perseguido de maneira assintosa, de maneira política. Você tem um presidente de uma CPI esdrúxula que o ameaçou de prender caso ele afirmasse as mesmas coisas que falou na última sessão. Ou seja, existe uma perseguição política e um golpe branco, em grande medida, dado no país, por um Supremo, por exemplo, que prende, persegue, coloca pessoas na prisão, pessoas que são, inclusive, que tem denúncias de tortura na prisão, pessoas que têm perfis apagados, têm vozes silenciadas, e aí a preocupação, quer seja midiática ou política de alguns, é porque um general da ativa foi numa manifestação popular de um governo que ele foi ministro da Saúde, apoiar o presidente e ser aclamado pelo povo como um mártir de uma CPI esdrúxula, de uma perseguição política
exercida contra ele, contra a presidência da República e exercida de uma maneira assintosa. Os militares que têm uma consciência política, uma consciência social do que está acontecendo no país, tomaram a decisão corretíssima. A disciplina que está sendo rasgada no país é a disciplina rasgada por vários políticos que tentam pechar na imagem do presidente, do ministro Pazuello, que fez um ótimo trabalho no Ministério da Saúde, lançando as bases para ter a quarta maior vacinação do mundo, a pecha de assassino, de genocida, e um homem na posição de um general da ativa, que foi um grande ministro da Saúde, não pode sequer se posicionar a favor de si mesmo. É isso, é exatamente isso. É completa perseguição, é completa politicagem. Então, se o Lula botar um militar, tá valendo, se o Lula participar de um ato com um militar do lado dele, tudo bem. Com generais. Nenhum problema. Eu quero ver se vai falar que é Venezuela. Chaves, é Hugo Chaves. O Adriles gosta do Chaves. Vai falar que é Venezuela. O que aconteceu na Venezuela foi exatamente isso. Calma lá. Isso, rapaz. Calma lá. A partidarização de um Supremo Tribunal na Venezuela foi que iniciou exatamente a derrocada da democracia daquele país. Agora, um militar se colocar à frente de um movimento político, a gente tem o Major Olímpio, é um militar. Você tem militares que foram eleitos. Ativa, né? Reserva, né? Eu não estou misturando as coisas. Existe um resgate da figura do militar que foi achincalhado durante anos, visto como torturador, como autocrata. E o Bolsonaro foi eleito graças também a esse resgate dessa figura do militarismo que presta grandes serviços à nação. Eu não tenho nenhum problema de um militar se colocar politicamente. Eu acho que a liberdade de expressão está acima de qualquer questiúncula. E a liberdade de expressão do ministro de se defender das acusações graves de assassino, de genocida, de irresponsável que ele tem, exatamente está na premissa da liberdade de expressão. Perfeito. Comparar isso com um ladrão que roubou que roubou todo o país, de uma pessoa que por exemplo, como você falou. Vamos lá. É completamente isso. Vai lá, Joel. Enfim, vai lá. Primeiro, o Adriles fez uma grande salada aqui pra dizer que ele quer que o exército vire o que virou na Venezuela, puxadinho do governo da vez, aliado do governo da vez, podendo se manifestar da forma que fosse. Se fosse o Lula fazendo a mesma coisa, eram gritos pra todo lado de indignação, que a gente sabe muito bem, né? Nos Estados Unidos, gente, que é onde vigora sim uma disciplina militar séria também, um general foi pedir desculpas à nação por ter aparecido ao lado do presidente Trump na época, fardado, dando a entender que era apoio, um general da ativa. No Brasil é a mesma coisa, gente. O nosso exército tem uma tradição, desde a redemocratização, uma tradição de se manter acima da briga política partidária, e o decreto está corretíssimo. Sabe quem, no fundo, assume que o decreto está correto? O próprio Pazuello. Porque olha a defesa dele não foi, não fiz nada de errado, não sei o que, não. A defesa dele era por uma tecnicalidade absoluta, que é o fato de, neste momento, o presidente Bolsonaro está ainda sem partido. Então não configura, porque não teve partido. Ele tentou sair pela tangente, ele saiu numa tentativa de tecnicalidade esdrúxula, muito fraca, mas que, infelizmente, para o seu próprio descrédito, o exército acabou tolerando isso e não punindo. Eu não acho um erro também, um alarmismo, se cria toda hora que acontece alguma coisa assim. Não, estamos às portas do golpe, o golpe vai acontecer. Gente, isso não é golpe. Que bom. Isso não é golpe. Ao contrário do que o Adriles fala. Porque pro Adriles a existência de CPI é um golpe também, mas não é golpe. Nada disso é golpe. Falei isso. Nada disso é golpe. Falei que um Supremo que prende pessoas é golpe na institucionalidade brasileira. O Supremo defendendo a sua própria segurança física também não é golpe. Prendendo sem processo de justiça é golpe. Ameaçou de violência física, infelizmente, a solução é essa. Agora é o seguinte, gente, nenhuma das coisas é golpe. Agora é uma desmoralização, porque tem uma regra clara. Por que fazem isso? Porque os militares estão ganhando dinheiro com o governo? Porque estão. A gente sabe que teve o teto do Plex, a gente sabe que o gasto com os militares aumentou muito, tem muito militar sendo contratado. É por isso. Eu me pergunto por que é. Porque é tão simples a regra. Pega um militar honrado como o Santos Cruz, alguém que defende a imparcialidade da instituição militar que está acima. É de Estado, não é de governo, é de Estado. Ele está abismado, está indignado com isso. Vários outros generais estão também. Mas, infelizmente, me parece que nesse ponto baixaram a cabeça. E a deles, a distinção mais básica do mundo, que você não parece que não pegou. Tem coronel não sei o que na política, tinha Major Olímpio, não sei o que. Major Olímpio que, aliás, honrava também a sua condição de militar. Mas eram militares, Adriles, da reserva. Um militar da ativa não pode... Um militar da ativa não pode se filiar... Um militar da ativa não pode se filiar a um partido político. Faz todo sentido. Não é se filiar, se manifestar. Não falei fica uma situação esdrúxula. O cara comanda tropas e ao mesmo tempo está em palanque fazendo política. Não tem o menor sentido, é um absurdo. Joel, deixa eu te falar uma coisa. É o caminho da Venezuela, gente.
gente. Vocês querem uma Venezuela aqui? Peraí. Não querem? Critiquem. Ok, deixa eu só me despedir do nosso Zé Maria Trindade, porque a sexta-feira do Zé tá recheada. É sagrada. É sagrada, a gente tem que respeitar. Ô Zé, você quer fazer alguma colocação final e também se despedir já da gente? Sim, é só dizer que provoca mesmo polêmica e vai provocar outras, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro colocou aqui na esplanada muitos militares, e isso é normal. No governo do ex-presidente Lula, ele colocou 12 ex-guerrilheiros, né, em primeiro escalão. Então, a gente lida com quem conhece mesmo. Tem a história aqui do deputado que chegou no primeiro mandato, ele foi selecionar funcionários, e ele encontrou um anão, e ele não tem preconceito, contratou, gostou do anão, e falou, olha, você escolha os outros 12 funcionários do gabinete, e viajou para o Rio Grande do Sul. Quando ele voltou, estavam lá 12 anões no gabinete dele, ou seja, esse chefe de gabinete anão conhece outros anões. Então, a vida é assim, você lida com quem você conhece. O presidente Bolsonaro conhece militares, conhece o jeito militar, e Lula conheceu guerrilheiros, enfim, o pessoal de esquerda e assim por diante. É por isso que a campanha é importante para eleger um presidente da República que tenha um sentido norte, né? Deixa eu só te agradecer mais uma vez pela sua participação. Bom final de semana. Beijão, Zé. E segunda-feira você está de volta aqui no Morning. Muito bem, até lá, se Deus quiser. Valeu, Zé. Mas, ó, tá liberado se o Lula for presidente da República, ele chamar militar da ativa pra posar em palanque. Não, a bandeirinha do PT. Tá liberado. Pera lá um pouquinho. O Madriles liberou. Vai reclamar. Não vai reclamar, vai acontecer. Madriles liberou. Vai reclamar, hein? Pera lá um pouquinho. Existe uma campanha em política. É claro que as regras não são objetivas de maneira clara. Duas medidas? Vale tudo, né? Vale Deixa tudo. eu falar, menino. O Zé bem falou que a campanha política sistemática no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nos Estados Unidos é pior ainda, que tem eleição de 2 anos. É claro que a gente vive uma campanha permanente e informal. O Zé bem disse, se o Bolsonaro fizer uma campanha agora de colocar como candidato, ele vai ser processado. Aliás, só um curto adendo. É um absurdo o Estado brasileiro tá pagando por o Bolsonaro ir na carreata, né? É um absurdo. Vamos combinar que isso é um ato eleitoral, gente. Um ato eleitoral. Todo presidente na função do cargo, prefeito, governador, com seus atos políticos, com seus discursos, com suas ações, que são reverberadas, que são publicizadas, é uma linha muito turva, muito tênue entre o que é uma campanha e o que é uma ação objetiva de governo. E uma ação objetiva de governo que seja publicizada pode ser considerada exatamente como campanha. Um homem que vai, por exemplo, lá no cercadinho... A motociata do Bolsonaro é um ato de governo. É um ato de governo. Calma, Joel. Um homem que chega à população, que recebe o toque da população, como o Lula fazia todo dia no cercadinho lá em Brasília, é uma campanha? Também é, mas não é uma campanha oficial custeada pelo Estado. E aí é a diferença. Uma coisa é um general da reserva, a paisana, sem farda, se colocar como indivíduo que está sendo massacrado e perseguido em favor de uma presidência da República na qual ele foi servidor. Ou seja, isso é subjetivo, não dá para dizer que era uma campanha reserva, então. política. Não, mas eventualmente ele estava se colocando como indivíduo e estava colocando como a figura do militar. É uma questão subjetiva, Adriles, ficou clara a sua mas a liberdade de expressão está acima dessas questões morais do Exército. Sua posição ficou bem clara, Adriles. Bolsonaro pode porque Lula fez parecido, ou seja, são mais do mesmo, são farinha do mesmo saco. Próxima. Thank you, next. Próxima questão.